Graças a paz, povo abençoado. Bendito seja o Eterno. Sou o irmão Van, agora aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim Deus querendo, levando esta mensagem da Bíblia, das Escrituras, aí no seu lar e gerando conhecimento e crescimento para a glória do Deus Eterno. Então, estou falando sobre, o tema é o seguinte, eu mostrei no vídeo passado, você vai lá no vídeo passado, que eu preguei um videozinho aqui no YouTube, mostrando a mensagem, ou a doutrina adventista, aonde o professor Leandro Quadros, daquele programa Na Mira da Verdade, Leandro Quadros, ele sustenta, ele afirma, ele ensina, e toda a religião adventista do sétimo dia ensina que Enoque e Elias subiram para o céu sem passar pela morte. Agora, subiram de carne e osso, e o pior, ainda estão lá de carne e osso na presença de Deus. E isto não é heresia. Não é heresia. Vamos lá. Agora é o seguinte. Então, Gênesis capítulo de número 5, versículo 24, que é o versículo, é usado não só pela adventista, mas também por algumas outras religiões, para dizer que Enoque e Elias, alguns pastores também, doutores, PhDs na religião evangélica, também ensina este falso pensamento, esta falsa doutrina. Aí diz assim, Gênesis capítulo 5, versículo 24, Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Deus arrebatou Enoque, de carne e osso, e levou Enoque para o céu, e Enoque está até hoje, de carne e osso, conversando com Deus. Era lá. Aí eles usam também aqui Hebreus para dar sustentabilidade a Gênesis 5, 24. Eles vão usar Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5. Eles dizem, pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Então, Enoque foi arrebatado. Beleza? Você vai ver que arrebatado não é o mesmo termo grego para subir. Enoque não subiu para o céu. Ele apenas foi arrebatado. Calma. Então, Enoque foi trasladado, Trasladado, em alguma outra versão, é o mesmo que arrebatado. Então, olha só, arrebatado, você pode ser arrebatado tanto no corpo como no espírito, para algum lugar. Agora, para subir para o céu, a Bíblia, o termo grego, é usado outro termo grego, que já eu vou mostrar para você. Então, eu vou mostrar para você 6, eu achei mais uma razão, 6 razões para você não crer, presta bem atenção, quero deixar bem claro isto aqui. 6 razões, vou mostrar para você aqui do canal, 6 razões para você não crer que Elias e Enoque foram para o céu sem passar pela morte. Irmão Van, o senhor quer contradizer? O senhor quer dizer que Enoque e Elias morreram literalmente? Sim. Eu não. A Bíblia, vou mostrar para você dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, que Enoque e Elias morreram sim. Aliás, todo ser humano tem que morrer, tem que passar pela morte, assim como eu e você. Arrebatamento, não teremos mais, não haverá arrebatamento. O arrebatamento aconteceu no ano 70. Pós-arrebatamento, todos nós, todo ser humano, tem que passar pela morte. Assim como Elias e Enoque
também passaram pela morte. Isto aqui não prova que Elias está na presença de Deus de carne e osso, em hipótese nenhuma. Então, 6 razões para você não crer que Elias e Enoque foram para o céu sem passar pela morte. A primeira razão, o texto em lugar nenhum diz que Enoque foi para o céu, onde está o trono de Deus, os anjos. Apenas diz que Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado. Aqui, ó, diz que Enoque foi arrebatado. Agora, deixa eu pegar um texto que ele traz, essa tradução trasladada aqui, é o texto correto. Pronto, aqui. Trasladado. Presta bem atenção aqui agora. Olha só. O texto, repito, o texto em lugar nenhum, nem Gênesis capítulo 5 e nem Hebreus capítulo 11, diz que Enoque subiu à presença de Deus. Apenas diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ok? Agora, então, Enoque foi trasladado. Atenção aqui agora. Trasladado, esta palavrinha aqui, ó, trasladado, vem de uma palavra grega usada para trasladar. Trasladar é metatitemi. Metatitemi é uma palavra grega, né? Ou seja, é um verbo grego que vem da raiz grega usada para ser tomado, transpor, colocar em outro lugar, transferir de um lugar para outro. O que aconteceu com Enoque? Enoque foi transferido de um lugar para outro para não passar, não ver, não provar naquele momento, naquele dia, a morte. Para não ver a morte, Enoque foi tirado de um lugar para outro. É isso que este verbo quer dizer aqui, ó. Este verbo aqui, trasladado, ou seja, metatitemi, que é o verbo grego para trasladar, não quer dizer subir. Elias não subiu. Tanto Elias como Enoque, estamos falando de Enoque, aqui Enoque, certo? Ele foi tirado de um lugar para outro. Metatitemi, que é o verbo grego trasladado para nós. No grego é metatitemi, certo? Que vem da raiz grega usada para ser tomado, transpor, colocar em outro lugar, transferir, certo? De um lugar para outro. Então foi isso que o texto de Gênesis está dizendo. Simplesmente isso. Aqui, ó, capítulo 5, versículo 24. Aqui, ó. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Aí quando você vai lá em Hebreus, certo? Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 5. Daqui o que aconteceu com ele foi isso aqui, ó. Pela fé, está mostrando lá Gênesis capítulo 5, Enoque foi trasladado, foi transferido de um lugar para outro. Simplesmente isso. Não tem o que acrescentar, não tem o que achar, não tem o que inventar, né? Dentro do texto ou dentro do contexto. Você não vai achar outra coisa a não ser essa palavra aqui, ó. Transferido, tomado de um lugar para outro. Para quê? Para não ver a morte. E não foi achado naquele lugar que ele estava antes. Foram procurar Enoque e não encontraram. Por quê? Porque Deus o trasladara. Deus tirou ele de um lugar que ele estava, colocou em outro lugar, visto como antes da sua trasladação, da sua mudança do seu corpo de um lugar para outro, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E isto foi dado como um ato de fé. Simplesmente, irmão, não tem o que acrescentar, não tem o que você achar.
certo? Então, a versão, o pensamento do professor Leandro Quadro, dizer que Enoque subiu, está na presença de Deus de carne e osso, isto não procede, isto não é verdade, e isto é um querer deles, e isto é um pensamento da adventista, e isto é um erro teológico, e isto é uma acrescentação. Isto é dizer, sustentar aquilo que o texto não disse e nem sustenta. E ponto final. Trasladar, aqui ó, trasladado, Enoque foi trasladado. Enoque foi metatíteme, ou seja, Enoque foi tirado de um lugar para outro. Enoque foi transportado de um lugar para outro. E qual é a prova bíblica que eu tenho sobre isso? Lembra lá? De Atos, você vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Então, este verbo é usado para dizer que a pessoa foi tirado de um lugar, foi transferido de um lugar para outro, certo? Este mesmo verbo, certo? É usado aqui, ó. Este mesmo verbo aqui, ó, trasladado, ou o verbo grego metatíteme, também, né, é usado em Atos capítulo 7. Olha só, Atos capítulo, isso é maravilhoso, irmão, estudar. Você deixa de ser enganado, deixa de ser um burro teológico, você deixa de ser um burro guiado por doutrinas estranhas, né? Por homens que gostam de acrescentar, de inventar, de falar aquilo que a Bíblia não fala, de homens de gravatinhas, né? Fazedores de livros. É isso que a religião está cheia disso. Mas, por que ele não falou isso aqui? Por que o professor Leandro Quadros não se dirigiu a este verbo aqui, trasladado, né? Por que ele não falou no grego, metatíteme, né? Que é tirar de um lugar para outro. Isso aconteceu com Enoque, e Enoque foi trasladado. Enoque não subiu. O texto não diz, o texto não revela que Enoque subiu, foi trasladado. Agora, este mesmo verbo aqui, ó, este mesmo verbo é usado em Atos capítulo 7, versículo 15 e 16. Presta atenção o que aconteceu com Enoque. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Agora, olha o 16. E foram transportados. Olha só. É a mesma coisa que trasladados para Siquém, e depositado na sepultura, que Abraão comprara por tal. Então eles foram o quê? Transportados. O que significa isso? Ele saiu do Egito e foi levado, ou seja, de um lugar para outro. É o mesmo texto, o mesmo verbo aqui, ó, metatíteme, ele foi levado de um lugar para outro, conduzido de um lugar para outro, tomado de um lugar para outro, certo? Aqui, ó, foi colocar, certo? Ele foi transportado ou colocado de um lugar para outro, certo? Foi transferido de um lugar para outro. Saiu de lá do Egito, né? Aqui, ó, e foi para Siquém. É isso que aconteceu com Enoque, nada mais, meu irmão. Essa historinha, essa invenção em dizer que Enoque subiu. O texto não fala subir, fala transferido, fala tirado de um lugar para outro. Este é o que diz o grego. Certo? Então, essa historinha, esta invenção, dizer que Enoque e Elias subiu ao céu, estou falando primeiro de Enoque, de carne e osso, e estão lá até hoje, isto, meu querido e amado professor Leandro Quadro, o senhor errou feio. Aí aqui, certo, foi transferido, né, levado, né, ou seja, os corpos, né, tirado do Egito para Siquém, de um lugar para outro. E foi o que aconteceu com Enoque. O único ser humano, aqui agora, o único ser humano que subiu ao céu, Sim, você quer saber aqui também? Olha só,
Atos capítulo 7, Atos capítulo 8 ainda. Olha o que é que aconteceu com o corpo que aconteceu com Enoque. Isso aqui, ó, Atos capítulo 8, versículo 38, que diz, ó, e mandou parar o carro e descer. Está falando aqui de Filipe, quando foi pregar para o eunuco, o batismo do eunuco em águas. Preste atenção aqui, olha o que aconteceu. Olha o verbo aqui que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu com o corpo. Será que Felipe subiu para o céu de corpo, osso e carne? Olha, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Beleza. E depois aconteceu isso. Olha o que aconteceu com o corpo de Felipe. 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu. Mesmo que aconteceu com Enoque, mas o eunuco, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, certo? Aí o 40 diz, ó, e Felipe se achou em Azoto, de carne e osso, ele não subiu para o céu. O que aconteceu com Enoque é o mesmo que aconteceu com Felipe. Ele foi trasladado, ele foi arrebatado, certo? Ele foi transferido de um lugar para outro, metatiteme, transferiu o corpo de um lugar para outro, transferiu o objeto de um lugar para outro, sai daqui e se apresenta lá em outro lugar. Simplesmente isso. Aqui, então, e então este mesmo verbo está em Atos capítulo 6 para transferir, certo? Detalhe importantíssimo. O único ser humano, presta bem atenção aqui agora para a gente fechar mais essa parte aqui. O único ser humano que subiu ao céu, onde está Deus, seu trono, trono de Deus, os anjos e o Cristo eterno em espírito, o único ser humano, foi João. João do Apocalipse foi o único que subiu para o céu, que esteve no céu, que viu o trono de Deus. Enoque não viu o trono de Deus. Elias não viu o trono de Deus. Enoque e Elias não subiram para o trono de Deus. Pelo contrário, morreram e foram para a região do Hades, o antigo seio de Abraão, o antigo paraíso. Eles se encontravam lá, junto do seu povo. A Bíblia só mostra um único homem vivo, um ser humano vivo, que subiu ao céu, ao trono de Deus, né? Aonde estavam os anjos, aonde está Cristo eterno, foi João. João foi o único que subiu ao céu. E agora com um detalhe, João não subiu, professor Leandro Quadros, João não subiu de carne e osso. É mais uma prova bíblica que ninguém subiu ao céu de carne e osso. João subiu ao céu em espírito. Em espírito. Está aqui, Apocalipse capítulo 4. Ou seja, em espírito, sem carne, sem osso. Vamos lá. Apocalipse. Este foi o único que subiu. Outro eu não... Mas Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ali era o paraíso. Antigo seio de Abraão, região do Hades, para baixo. João não. Olha o que é que o texto diz. Subir, para subir. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Presta bem atenção como João subiu à presença de Deus. Enoque não subiu. Elias também não subiu. Mas João subiu. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta, aonde? No céu, no trono de Deus, onde habita anjos, arcanjos, serafins, querubins, e o Cristo Todo-Poderoso. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, diz, sobe. Olha o verbo agora, sobe. Não é ser arrebatado, não é ser
trasladado. Preste atenção aqui. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O anjo disse o que a João? Sobe, subir. O verbo aqui é subir. Detalhe aqui. Então, João, agora olha o 2. Como João subiu à presença de Deus. Será que João subiu de carne e osso? Será que João subiu de sangue? Será que João subiu com essa matéria, né? Com nervo, com tudo, com essa aparência física? Será? Vamos ver. Versículo 2. Olha como João subiu. E logo fui arrebatado no Espírito. João subiu em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Olha o que é que João viu, um trono. João, sim, em espírito, carne e osso, não entra no reino de Deus. Professor, tá gostando? E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Assentado sobre... João estava vendo, mas ele viu, ele entrou na presença de Deus em espírito. Fui arrebatado em espírito. Ele foi tomado. O seu espírito foi a presença de Deus. Sem carne e osso, professor. Enoque, esse negocinho de dizer que Enoque e Elias entrou no céu de carne e osso, isso é história para menino buchudo acreditar. Quem examina as escrituras um pouquinho, vai logo discordando dessa historinha, desta invenção de doutores de gravatinha e fazedores de livro. Não passa de uma invenção teológica. A Bíblia diz que o único que entrou no céu sem carne, sem osso, foi João, mas ele entrou desta forma aqui, ó, em espírito. Olha o que é que diz aqui esta versão aqui. King James diz assim, ó, imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. João esteve na presença de Cristo, ok? Aqui também esta aqui, ó, século 21, que diz, ó, fui imediatamente arrebatado em espírito. Eu fui tomado, eu fui lá, mas eu fui em espírito. João disse, eu fui no céu, eu fui no trono, agora de carne e osso. João diz assim, ó, ei, eu fui o único que fui arrebatado na presença de Deus e vi o trono, a majestade de Deus. Agora, de carne e osso, ele está dizendo, ninguém foi não, professor. João está dizendo, eu não fui de carne e osso, como ensina o Adventismo do sétimo dia. Professor, João dizendo, eu fui em espírito, eu estava no espírito, eu fui tomado no espírito, beleza? Então, aqui, então o único que subiu no seu trono de Deus foi João, sem carne e sem osso. Versículo 1, agora volta para o versículo 1, ele diz, ó, depois destas coisas vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse, olha o que é que a voz disse, sobe, subir é para cima, arrebatado, transladado, que foi Enoque, é para os lados, de um lugar para outro, trasladados, o verbo metatíteme é tirado de um lugar para outro, aqui é sobe, subir, o verbo é subir. Aí tem uma questão aqui, professor. Versículo 1. Sobe aqui ou sobe para cá? Para subir, subir. João não usou o verbo arpazo, arrebatado de um lugar para outro. João não usou este verbo.
tomar, levar de um lugar para outro, né? Questão de destino aqui, certo? Neste mundo físico, Deus tomava com seu poder, né, harpazo, e arrebatava, tirava de um lugar para outro, certo? Aqui, por exemplo, João não usou também o verbo apofero, que é outro verbo grego para dizer levar, carregar, conduzir de um lugar para outro, certo? Então, aqui, ó, harpazo é arrebatado, Atos 8:39, que você viu aqui, ó, de um lugar para outro, Atos 8:39, que diz, ó, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou, harpazo, Felipe. O eunuco não mais o viu alegremente, né, e seguiu seu caminho. Aí Felipe foi arrebatado não para o céu, mas Felipe achou-se em Azoto, de um lugar para outro. João não, João subiu. Outro verbo grego também usado para dizer que levar, carregar, conduzir de um lugar para outro apofero, que significa levar, carregar, conduzir de um lugar para o outro. 1 Coríntios capítulo 16, 3, vamos ver aqui, ó, não é subir para o céu. 1 Coríntios 16, 3, que diz isso aqui, ó, quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação. Aqui, ó, enviar de um lugar para outro, apofero. Também aqui, não subir. Aqui não é subir para o céu, como Enoque não subiu para o céu. Atos 16, aqui, ó, 16. Falei aqui, 1 Coríntios, Atos capítulo 16, versículo 22. Aqui, ó. Aqui não é subir, aqui é transferir de um lugar para o mesmo verbo. Ó. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Então, Atos, deixa eu ver aqui. Rapidamente. Aqui. Atos 16, 22. Deixa eu ver aqui como é que traz esta versão na Fiel, para a gente ter um melhor conhecimento. A multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Bom, não é este versículo, deixa eu ver. Bom, mas você viu que Atos 8, quando fala do eunuco, né, que Felipe foi arrebatado, harpazo e apofero, né, levar, carregar, como você viu lá em Atos, a carta seria levada de um lugar para outro, ok? Agora, e o que aconteceu realmente com João? Você já viu que o verbo usado para subir não é harpados, não é apofero, é este verbo aqui, ó. Para o verbo subir, vou fechar aqui, né? Apocalipse capítulo 4 foi o único que entrou na presença de Deus, mas em espírito, aqui, ó, e logo fui arrebatado no espírito, certo? Logo fui tomado no espírito, e esse que é um trono estava, então ele foi em espírito, João, para o verbo subir. João usou o verbo anabainô. Neste contexto aqui, fui arrebatado. Deixa eu ver se encontra aqui outra século 21. E fui arrebatado, rapidamente, atualizado, né? E imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Imediatamente estava um trono. Deixa eu ver aqui. Bíblia viva. O que é que ela diz? Imediatamente fui dominado pelo Espírito. Fui dominado. Versão internacional. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito.
Então, o verbo aqui, ó, versão transformadora, diz: e no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, certo? Então, este verbo aqui, fui arrebatado, aqui, ó, e logo fui arrebatado no Espírito. Então, para arrebatado aqui, João usou o verbo grego anabaino, que não é arpadzo, é outro verbo grego para subir e não para ser levado, tomado de um lugar para outro, como foi Filipe. Não, como foi Enoque, como foi Elias, ok? Depois eu vou falar de Elias, estou falando de Enoque. Então, Enoque foi arrebatado, arpadzo, foi tomado, certo? De um lugar para outro, para não ver a morte. Assim aconteceu mesmo com Elias. Agora, para subir para o céu, subir, aqui, ó, e logo fui arrebatado no Espírito. João entrou no céu em Espírito, ele foi para subir. João usou o verbo grego anabaino, que neste contexto foi usado para aquele que sobe ao céu. Aqui, ó, neste contexto aqui, este verbo indica, diz que João subiu ao trono de Deus, a glória de Deus, ao céu. E não mostra este verbo para Elias e nem para Enoque, ok? Então, neste contexto, foi usado o verbo para dizer que aquele que sobe ao céu, aquele que sobe ao trono de Deus, aquele que vai à presença dos anjos, onde Cristo está. É o mesmo que isso aqui, ó. Efésios, olha só, onde ele vai parar com este verbo aqui, ó. Efésios, capítulo 4, já concluindo, versículo 8 e 9. Subia está aqui, ó, 8 e 9. Por isso diz, subindo ao alto, subindo, este verbo aqui, ó, anabaino, subindo para o céu, para a glória, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O 9, ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ao Hades, o mundo das almas desencarnadas. E o 10 diz, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Subiu. João usou este verbo aqui, subir, anabaino, não arpadzo. Não, o verbo aqui é anabaino, ok? Para subir à presença do Deus Todo-Poderoso. João foi o único. Enoque e Elias morreram, mas João foi em espírito e não de carne e osso. Aí outro texto também, João, aqui, ó, capítulo 20, versículo de número 17, que diz, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi, anabaino, a presença de Deus, ao trono, a glória, né? Aonde estão os anjos, serafins, querubins, ao meu trono, Jesus estava dizendo, e não, então aqui, anabaino, subir para cima, lógico, subir, mas para a presença de Deus, ok? Aí é o mesmo que João usa lá no Apocalipse capítulo 4, versículo 2, ele diz, ó, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono fui arrebatado. Subiu, aqui é anabaino, ok? Então, neste contexto, aquele que subiu para cima, para os anjos, para onde está o trono de Deus, coisas que não diz para Enoque e nem para Elias. Agora, João foi em espírito, carne e osso. João não poderia ter sido arrebatado, né, de carne e osso para enxertar melhor a doutrina adventista, mas não, ele foi em espírito. Prova bíblica de que carne e osso não pode entrar no reino espiritual. A pergunta é, para a gente fechar, Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso? Sim ou não? Escreve aí, deixa aqui teus comentários, comenta aqui. Enoque e Elias foram para o céu, como disse o professor Leandro Quadro e a religião adventista e alguns pastores teólogos. Enoque e Elias foram para o céu, entraram no céu de carne e osso. Outra,
ainda estão vivos, como disse o professor Leandro Quadro, que Enoque e Elias está de carne e osso vivos. Outra, se alimentam de quê? Se eles estão de carne e osso, tem fome, carne tem fome, eles estão vivos, de carne e osso, deve ter fome, deve ter sede, se alimentam de quê? Próximo vídeo, você tem que acompanhar, não perca mais nenhum desses vídeos, a partir desses agora. São assuntos extremamente importantes para a tua libertação em termos de conhecimento, para que você cresça cada vez mais no conhecimento, na verdade, em Cristo Jesus. Deixa teu like, se inscreva no canal, né? E não perca o próximo estudo. Vou trazer as 6 razões para que você não creia nesta doutrina ensinada no Adventismo do Sétimo Dia e os demais pastores, de que Enoque e Elias entraram no céu e estão no céu de carne e osso. Isto não tem apoio nas Escrituras. Vou mostrar para você nos próximos vídeos de que Enoque e Elias morreram, sim, literalmente eles morreram. Paz do Cristo eterno, deixa teu comentário a todos. Deus abençoe a todos.